Acha mesmo? O projetor de película rangia na sala escura do cinema, cuspindo um feixe de luz branca carregado de poeira e fumaça de cigarro. Na tela imensa, um homem empunhava um revólver Colt 45 com a precisão letal e a frieza de um pistoleiro forjado sob o sol implacável do Texas. O público americano e europeu aplaudia, com os olhos vidrados, crente de que estava assistindo a um autêntico filho das planícies do Velho Oeste, um herói de sangue frio nascido na fronteira. Eles não faziam a menor ideia de que estavam sendo vítimas do maior, mais cínico e mais bem-sucedido golpe de ilusão geográfica de toda a história da arte. O cowboy de agilidade fulminante que eles idolatravam não tinha uma gota de sangue americano. Ele nunca havia domado um cavalo no Novo México. Ele nasceu no hemisfério sul do mundo e a sua verdadeira arma para conquistar a Europa não foi o chumbo grosso. Foi a mentira perfeita. Antes de cavalgar por esse mar de ilusões e descobrir como um intruso desconhecido roubou a coroa do faroeste, garanta seu lugar no bando. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e encoste perto da nossa fogueira. A poeira de hoje esconde segredos obscuros e a nossa jornada vai arrancar a máscara de uma das maiores lendas que o cinema já tentou enterrar. Para entender a audácia absoluta e quase suicida da ascensão de George Hilton, você precisa primeiro sentir o cheiro de desespero comercial que impregnava os estúdios de Roma na década de 60. A Itália havia se transformado em uma verdadeira linha de montagem industrial. O complexo de estúdios da Cinecittà e os desertos de Almeria, na Espanha, estavam fabricando filmes de faroeste no mesmo ritmo frenético de um abatedouro de gado. Havia pólvora cenográfica no ar, sangue falso manchando o chão de terra e cavalos suando sob os pesados refletores. Mas havia um muro de concreto invisível, bloqueando o fluxo de dinheiro. Os distribuidores americanos, os donos dos maiores cinemas do mundo, eram cruéis e bairristas. Eles se recusavam terminantemente a comprar rolos de filme sobre o seu sagrado Velho Oeste se o pôster trouxesse nomes latinos. Um filme dirigido por um Sérgio e estrelado por um Giancarlo, Mário ou Jorge era sumariamente rejeitado e jogado nas prateleiras empoeiradas dos fracassos. O mercado exigia o mito do homem branco, de traços duros, com um nome anglo-saxão que soasse como o estalar de um chicote em inglês. Foi nesse cenário de xenofobia corporativa que a grande farsa do espaguete western começou. A falsificação de identidade tornou-se a regra de sobrevivência. Diretores italianos geniais tiveram que engolir o orgulho. Sergio Leone teve que assinar seu primeiro faroeste sob o nome falso de Bob Robertson. Atores italianos rasgavam suas certidões de nascimento na tela. Giuliano Gemma passou a se chamar Montgomery Wood. Massimo Girotti virou Mark Damon. Tudo para alimentar a mentira de que o filme era um produto legítimo das pradarias americanas. Mas enquanto os italianos brincavam de esconder suas raízes para ganhar alguns dólares, um homem atravessava o Oceano Atlântico carregando uma fome muito mais perigosa. O ano é 1955. Sinta a umidade pesada e o cheiro de maresia do porto de Montevidéu, no Uruguai. Um jovem chamado Jorge Rio Acosta e Lara observava os navios cargueiros. Ele não tinha o rosto castigado pelo sol de um vaqueiro texano. Ele era um locutor de rádio, um homem de voz grave, traços elegantes, de família tradicional sul-americana. Mas a capital uruguaia era pequena demais para a fogueira de ambição que queimava atrás dos seus olhos escuros. Jorge Rio comprou uma passagem só de ida para a Europa. Ele não foi recebido com tapetes vermelhos. A realidade da imigração o esmagou. Ele passou fome nas ruas cinzentas e úmidas de Londres, tentando trabalhar como figurante, enfrentando o frio cortante com casacos finos, sentindo o gosto amargo do anonimato na garganta. O sotaque latino era um veneno para as portas dos grandes estúdios britânicos. Mas Jorge não possuía a genética da desistência. Ele tinha a agilidade felina de um sobrevivente de rua e um charme predatório que faria qualquer caçador de talentos hesitar. Quando ele finalmente arrastou suas botas gastas para o calor sufocante e caótico de Roma, em meados dos anos 60,
ele percebeu imediatamente como o jogo funcionava. A Itália precisava de cowboys de olhos azuis ou de feições angulares. Precisava de homens que pudessem montar a cavalo sob o sol de 40 graus e que parecessem capazes de matar um homem sem piscar. George Hill sabia que seu nome original, Acosta y Lara, o condenaria a papéis de bandido mexicano genérico que morria nos primeiros 5 minutos de filme, engolindo poeira com um tiro nas costas. O uruguaio olhou para a própria imagem no espelho de um camarim barato, com o reboco caindo das paredes, e tomou a decisão que mudaria a história do gênero. Ele assassinou a própria identidade. O latino George Hill morreu silenciosamente. Naquela mesma tarde, nasceu o americano George Hilton. A farsa fonética era brilhante. A sonoridade do novo nome era nítida, curta, aristocrática e completamente gringa. Quando os produtores italianos, desesperados por rostos novos que parecessem americanos, olharam para aquele homem alto, esbelto, com um sorriso cínico desenhado no canto da boca, eles compraram a ilusão instantaneamente. George Hilton se moveu pelos corredores dos estúdios com a confiança silenciosa de um forasteiro perigoso. Mas apenas mudar o nome em um pedaço de papel não era suficiente para roubar a coroa de ouro da Itália. O mercado estava lotado de americanos de verdade, atores de segunda linha de Hollywood que cruzavam o Atlântico para tentar a sorte. E o trono absoluto do faroeste europeu já tinha dono, o peso pesado Franco Nero, que havia se tornado um semideus intocável após arrastar um caixão pela lama no épico Django. Para que um impostor uruguaio não fosse esmagado e esquecido sob as botas de couro de Franco Nero, Hilton precisava criar algo que o cinema ocidental nunca havia testemunhado. Ele precisava forjar uma anomalia biomecânica. A cartilha clássica de Hollywood rezava uma regra sagrada e inquebrável para os tiroteios. O grande herói americano, encarnado pela postura rígida de John Wayne ou pelo silêncio sepulcral de Clint Eastwood, era uma estátua de gelo. Eles caminhavam até o centro da rua barrenta, paravam com as pernas abertas, estufavam o peito de forma quase militar e sacavam a arma sem mover um único músculo do rosto. Era um balé limpo, honrado, dolorosamente estático. George Hill, agora vestindo a pele invisível de George Hilton, percebeu que tentar imitar essa frieza de pedra americana seria suicídio profissional. Se ele ficasse parado diante da câmera, ele seria apenas mais uma cópia barata. Para sobreviver, ele precisava sujar a lona de sangue e poeira. A oportunidade de ouro colidiu com a sua ambição cega no set escaldante de Tempo de Massacre. O roteiro o colocou exatamente na sombra do gigante. Franco Nero era a estrela absoluta da Itália, o protagonista denso que carregava o filme nas costas com o olhar pesado de quem havia acabado de arrastar o caixão de Django. George Hilton foi escalado como Jeff Corbett, o meio-irmão bastardo. No papel era um personagem coadjuvante que deveria desaparecer no fundo do cenário enfumaçado. Mas a câmera é uma testemunha implacável que não obedece a roteiros escritos em escritórios de Roma. Ela obedece ao magnetismo bruto. Hilton injetou uma fisicalidade quase doentia, selvagem e felina no personagem. Ele construiu o atirador bêbado. Sinta a aspereza da jaqueta de couro maltratada que ele escolheu vestir. O cheiro azedo de suor, fuligem e álcool barato parecia exalar da própria película do filme. Enquanto Franco Nero atirava de pé, plantado no chão como um trator de chumbo, Hilton se atirava de costas na terra seca. Ele rolava por cima de mesas de madeira podre, dava cambalhotas rasantes por baixo de cercas de arame farpado e disparava seus revólveres de cabeça para baixo, com os olhos injetados pela loucura e um sorriso cínico rasgando a sujeira espessa do próprio rosto. Não era apenas uma coreografia de ação. Era uma sabotagem psicológica e visceral da honra limpa do faroeste. Para destruir o mito de que o velho oeste cinematográfico era habitado por cavaleiros de moral inabalável, precisamos invocar a autoridade máxima. Em seu aclamado livro e estudo definitivo de 1981, Spaghetti Westerns, o historiador Sir Christopher Frayling cravou a anatomia dessa exata revolução.
Frayling documentou de forma cirúrgica que o herói europeu destruiu o arquétipo da justiça americana porque introduziu a figura do malandro acrobata. O pistoleiro latino não tem honra. Ele atira pelas costas. Ele se joga na lama. Ele usa a trapaça, a covardia aparente e o caos físico, simplesmente porque o verdadeiro deserto não perdoa o combate limpo. O verdadeiro cowboy não queria salvar a mocinha ou a cidade. Ele queria apenas sobreviver ao próprio fedor. E o uruguaio encarnou essa sujeira técnica como ninguém no planeta. Nas cenas de tiroteio de Tempo de Massacre, a poeira grossa que subia das botas de Hilton quando ele mergulhava na lama para fugir de uma bala ofuscava completamente o brilho da estrela principal. O público nas poltronas escuras e esfumaçadas da Europa não conseguia desviar os olhos do coadjuvante. O bêbado caótico havia engolido o herói estoico. Quando a fita estreou nos cinemas e o cheiro imaginário de pólvora se dissipou nas salas lotadas, o impossível havia acontecido. A farsa geográfica estava sacramentada e selada com ouro. O estúdio italiano viu as bilheterias explodirem e percebeu, aterrorizado e maravilhado, que haviam descoberto uma mina de diamantes brutos. George Hilton não era mais um imigrante latino passando fome de casaco fino nas ruas chuvosas de Londres. O público o aclamou, e ele foi sumariamente coroado como o príncipe bastardo e letal do spaghetti western. Nos anos seguintes, a sua agilidade de predador e o seu sorriso sarcástico renderam dezenas de filmes sangrentos como protagonista absoluto. Ele se tornou o icônico Aleluia, o pistoleiro impiedoso que misturava violência extrema com um humor negro asfixiante. Ele encheu seus alforjes com liras italianas e dólares americanos, cavalgando ferozmente em desertos europeus que fingiam ser o Texas, atirando com balas de festim ensurdecedoras e mantendo a sua verdadeira origem trancada a 7 chaves sob um nome americanizado e um carisma inabalável. O maior, mais ágil e mais perigoso atirador que a Europa já viu não foi forjado na fronteira árida do Novo México ou sob o sol do Arizona. Ele foi forjado na fome, no anonimato e na necessidade desesperada de enganar um sistema preconceituoso. A poeira espessa que ele levantou com suas cambalhotas nos sets de filmagem cobriu a sua certidão de nascimento para a eternidade. Ele provou que, no velho oeste de celuloide e sangue falso, a sua terra natal não importa. A única coisa que separa os mortos das lendas é a rapidez com que você saca a sua arma e a coragem de sustentar a sua mentira até a última gota de suor cair na areia. Eu sou Mário Salum. Não conto lendas para você dormir. Eu desenterro os pesadelos que Hollywood tentou esconder. Um coveiro de mitos movido a pólvora, sangue e pela verdade brutal que a poeira da planície jamais vai conseguir enterrar viva.